Então, boa tarde, boa noite, neste caso, é aqui em Portugal, é boa noite, é mais boa noite, embora às vezes de boa não tenha nada, né? Porque está chuva, está frio, o que seja, não é? Aqui na minha zona está um pouco frio. De qualquer das maneiras, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, conforme a hora e o local onde estejam e onde nos vão ouvir, porque uma coisa é aquilo que está-se a passar no momento, outra coisa é aquilo que se vai passar quando alguém nos esteja a ouvir. Então, eu vou ter o meu primeiro encontro aqui e vou falar de um tema que é gestão inclusiva. Foi o tema que eu escolhi, que se chama gestão inclusiva. E, digo eu, aqui por baixo vou colocar, vocês vão ver que eu, à medida que vou passando os meus slides, em baixo tem sempre umas frasezinhas, que não são mais nem menos do que frases resultantes do meu pensamento. Ou seja, aqui eu coloquei que está tudo certo mesmo quando parece que está errado. Isto porquê? Porque eu estou aqui para falar de gestão inclusiva e agora digo assim, não estou. E agora quem está a ouvir diz assim, então, mas vai falar de gestão inclusiva ou não vai? Não vou. E não vou porquê? Não vou, está tudo certo, mesmo quando parece que está errado. Eu lá mais à frente vou explicar porque é que eu não vou falar de gestão inclusiva. O tema escolhido é gestão inclusiva, mas efetivamente eu não vou falar sobre ele. Lá mais à frente eu vou explicar porquê e quem está a ouvir vai perceber o porquê, qual é o meu ponto de vista. Isto porquê? A minha apresentação é muito simples. Eu não vou falar daquilo que o Manel, o Joaquim, a Antónia pensa, fala, escreveu ou disse. Eu vou falar daquilo que eu, Lídia, a pouco e pouco no decorrer da minha vida, à medida que fui pensando e que fui juntando 2 mais 2 são 4, e fui juntando e fui percebendo como é que a vida se desenrolava, eu fui tirando as minhas conclusões. Portanto, eu vou falar da minha experiência, no facto daquilo que eu vi ao longo da vida, e porque já tenho 57 anos, não é verdade? Já tenho alguma idade. Então, já passei algumas coisas, e como já passei algumas coisas, à medida que o tempo vai passando, eu vou percebendo o que é que efetivamente a gente pode ir aprendendo daqui e dali. Então eu percebi que há uma coisa muito, muito interessante, que é esta, está tudo certo, por mais que a gente nos pareça que está errado, afinal está mesmo tudo certo. Mesmo quando parece que está errado, que é o caso aqui. Agora, eu estou a dizer que o meu primeiro encontro aqui é relacionado à gestão inclusiva, portanto é o tema que eu escolhi, e ao mesmo tempo estou a dizer que não vou falar sobre isso, e não vou. E não vou, e mais à frente vocês vão perceber. Então, vou começar aqui por fazer uma apresentação. Esta apresentação que eu aqui tenho é só um bocadinho daquilo que eu sou, e vou falar essencialmente de quem é que eu sou, assim, da forma mais intrínseca, digamos assim, porque eu não quero falar do que é que eu faço, nem do que é que eu estudei, porque aquilo que eu estudei, ou aquilo que eu faço, ou aquilo que eu fiz na minha vida, não me define enquanto pessoa. Aquilo que me define enquanto pessoa é essencialmente isto que aqui está, que é eu dizer que me chamo Lídia Madeira, foi o nome que me deram à nascença, e isso realmente define-me enquanto pessoa. Quer dizer, uma outra coisa que quer dizer tem a ver aqui com esta, que mais propriamente, que sou alentejana, que também me define, e isso consegue-se perceber pela minha forma de falar, que sou mais propriamente de Estremoz, onde resido no presente momento, e esta é a forma mais breve de me apresentar. E agora vem essencialmente aquilo que eu sou. Então eu digo que sou um espírito livre, sou paixão, sou movimento, sou cor, sou luz, sou arte e poesia. Sou letras e números, desenho e pintura. Sou tudo o que queria ser. E quando eu digo que sou isto, isto é aquilo que está no meu ser. Isto é aquilo que efetivamente eu me defino enquanto pessoa. Independentemente de eu ser contabilista, de eu ser formadora, de eu ser aquilo que for, de eu ter estudado isto, ou ter estudado aquilo, ou estar a estudar neste momento isto ou aquilo, isto é aquilo que eu sou, independentemente de tudo o resto. Esta é
a minha essência. Então, eu sou apenas uma entre muitos, como dizem em rodapé, é aquilo que eu acho que sou. Eu não sou mais nem menos que ninguém, nem ninguém é mais nem menos do que ninguém. E isto vem um pouco ao encontro daquilo que é a gestão inclusiva, não é? Então, lá mais à frente eu ainda vou entrar mais dentro do tema para se conseguir perceber, e para quem me está a ouvir, conseguir perceber porque é que eu não quero falar de gestão inclusiva. Ou, aliás, eu escolho um tema que não quero falar dele, porque para mim não faz sentido falar dele. E lá à frente vão conseguir perceber porquê. Pronto, esta é a minha apresentação, sou uma entre muitos, estou aqui igual a todos os outros que poderiam estar aqui, todos nós temos algo para partilhar, todos nós temos conhecimento, todos nós temos saber, e eu estou aqui para falar da tal gestão inclusiva e dizer-vos que eu não vou falar sobre ela. E depois vão perceber do que é que eu vou falar efetivamente, que não é de gestão inclusiva, que é algo diferente, mas que no fundo complementa aquilo que é a gestão inclusiva, no meu ponto de vista, é certo? Eu estou a falar dentro do meu ponto de vista, como é óbvio. Depois, em termos de apresentação daquilo que eu vou efetivamente passar, está um objetivo geral neste tema. E qual é o objetivo? É demonstrar como é que se pode olhar de modo igual para a gestão inclusiva em dois universos distintos. E então aqui eu separo o universo pessoal e o universo organizacional. E então posso já começar por dizer aqui o que é que eu entendo por o universo organizacional. É quando há uma organização, é quando há uma empresa, quando há uma entidade. Tem que ser uma empresa, não, pode ser pública ou privada, pode ser público, pode ser o próprio Estado, pode ser uma organização, pode ser o banco, pode ser qualquer coisa. Portanto, dentro destas duas vertentes, como é que nós podemos olhar de modo igual dentro destes prismas diferentes que são a parte pessoal, nossa, como é que eu posso fazer gestão inclusiva dentro daquilo que é a minha vida pessoal, ou qualquer pessoa tem uma vida pessoal, não é? Nós temos uma vida em casa, com maridos, com namorados, com aquilo que seja, ou com mulher, ou com filhos, ou sem filhos, ou com o cão e com o gato, o que seja. Nós temos uma vida particular e essa vida particular é a vida pessoal, que eu aqui falo de vida pessoal. E falo de vida organizacional, que é as organizações, as empresas. Então eu vou fazer aqui o equilíbrio entre as duas vertentes. Ou seja, dois universos distintos, como ali digo, mas que no fundo eu quero mostrar como é que podem ser iguais. E aí aproveitei aqui este emoji, que também ao longo dos meus slides vão aparecer alguns emojis a expressar a forma como eu estou a olhar para aquilo que no fundo eu estou a dizer, que é como é que se pode olhar de forma igual para coisas distintas? Será que se pode? Claro que pode. Agora dou a minha resposta. Claro que pode. Nós podemos olhar de formas iguais para coisas distintas. Então, dentro da minha perspectiva e cá no meu rodapé, eu digo que a gestão inclusiva é a gestão que inclui e potencializa a partir da mistura. Quer dizer o quê? Se eu tiver dois copos, um de leite e outro de café, e eu fizer a mistura, o que é que eu vou fazer? Ficar com o quê? Com café com leite. A partir do momento em que eu faço a mistura do café com leite, eu nunca mais consigo dividir aquele café com leite outra vez num copo de leite e num copo de café, porque a mistura ficou feita. Então, a gestão inclusiva é a gestão que inclui e potencializa a partir da mistura, ou seja, eu misturei e a partir da mistura é que eu vou ter algo potencializado, não é? Da mesma maneira, não tem que ser só café com leite. Pode ser, por exemplo, imaginando que a gente tem uma lata de tinta branca e uma lata de tinta preta, por exemplo. Fazemos a mistura e encontramos o cinzento. Se encontrarmos o cinzento, potencializamos a quantidade de tinta que tínhamos. Então potencializamos, ficou melhor a tinta. Pode ter ficado melhor ou mais mal, depende do gosto de cada um. Ficamos com mais, potencializamos em termos de quantidade. Aí potencializamos. Então, para mim, o que a gente vai falar é um pouco dentro desta perspectiva, tentarmos perceber o que é que realmente podemos
potencializar dentro do universo pessoal e dentro do universo organizacional, que são são universos distintos, mas que efetivamente podem passar pela mesma parte organizacional e devem passar e passam quando a gente realmente quer olhar para eles dentro dessa perspectiva. Então, agora vou falar dos vários pontos. Eu agarrei em 7 questões. Os pontos que eu vou falar não são mais nem menos do que perguntas. E agora podem-me perguntar assim, perguntas porquê? Perguntas porque é assim, é a partir das perguntas que a gente vai encontrar as respostas. Há uma coisa muito interessante, e quem vem da área da educação, e eu venho dessa área também, mas pronto, ainda estou aqui para falar disso, de onde é que eu venho ou de onde é que eu não venho, mas é assim, nós, maioritariamente, e para quem é mãe ou para quem é pai, sabe que as crianças têm uma determinada altura que só fazem perguntas. É mãe, porquê? Pai, porquê? E porquê que é assim? E isto é para quê? E a gente chega a um ponto, e eu também sou mãe, não é? E, claro, os meus filhos hoje já são muito maiores do que isso, não têm essa idade já dos porquês, mas em determinada altura a gente até fica um pouco aborrecido de os ouvir, porque até dizemos, para com essa pergunta, sempre a perguntares, para um pouco. Ou seja, perdemos um pouco a paciência para os filhos. Isto dentro da nossa área pessoal, isso acontece quando nós temos filhos em determinadas idades e quem é mãe ou pai sabe que aquilo que eu estou a falar é um pouco verdade. No entanto, é muito importante nós ouvirmos as perguntas e respondermos às perguntas das crianças, porque isto aqui vem a minha veia educacional, isso vai potencializá-los para o futuro. E como vai potencializá-los para o futuro, não só a eles, a nós também. Então, daí que eu estipulei que os conteúdos da minha apresentação são baseados em perguntas. E então, arranjei aqui 7 pontos, de 1 ao 7, não é? Mas cada ponto tem uma ou mais perguntas. Então, no ponto 1, eu vou tentar responder ao que é a gestão e o que é a gestão inclusiva e o que é que pode ser. Não é? O que é uma, o que é outra e o que pode ser. Isto é o ponto 1. Como é que gerir, o ponto 2 já, como é que gerir o universo pessoal pode ser igual ou idêntico a gerir o universo organizacional, não é? Quando eu falo em gerir, eu posso gerir a minha vida, a minha casa, da mesma forma que eu vou gerir um banco, ou da mesma forma que eu vou gerir uma empresa. Posso. É essa parte que eu também vou falar. Eu digo que sim, digo já aqui, de caras, que sim. Depois, porque gerimos e para que gerimos? É importante, nós temos que saber porque é que gerimos e para que gerimos. Porque se nós não soubermos porque é que aqui andamos, nem para que é que aqui andamos, então qualquer coisa está boa. Então a gente tem que saber os porquês e os para quês. É importante. Isto é estas perguntas da criança. Porquê e para quê? Mas faz falta nós sabermos isso para a vida. Para a vida e para gerir. Para gerir temos que saber porquê e para quê. Se não gerirmos, o que é que acontece? Que riscos corremos se não gerirmos? Que consequências temos em cada um dos dois universos? Ou que seja, dentro de uma empresa, que a gente agora, vamos abrir uma empresa, por exemplo, se eu não gerir, o que é que acontece? Que riscos é que eu corro? E se eu não gerir a minha casa? A minha família, o que é que acontece? Se calhar os mesmos riscos, corro de um lado, corro do outro, dentro de dimensões diferentes, mas se calhar acontecem as coisas da mesma maneira. Então, ponto 5, por sua vez, vou falar como gerir problemas, e aqui começo já a entrar na situação da resolução do problema. Então, como é que eu vou gerir os problemas que eu vou tendo e vou ter ao nível do universo pessoal e ao nível do universo organizacional? Porque o que é que eu quero? Resolver problemas. Eu, enquanto pessoa, eu, Lídia, e vocês, naturalmente, se olharem para vós, que problemas é que eu tenho, não é? Todos nós temos problemas e ao longo da nossa vida vamos tendo problemas e vamos encontrando problemas, ou que seja, ou no trabalho, ou na empresa que temos, ou na empresa que não temos, mas queremos ter, ou o que seja connosco próprios, nós temos imensos problemas, ou que seja
mesmo connosco próprios. Nós, muitas das vezes, criamos problemas não só a nível familiar com os outros, mas também connosco, não é? Aliás, muitas das vezes são piores aqueles que a gente cria connosco do que com os outros. Por outro lado, no ponto 6, vou falar como os números nos podem ajudar na gestão em qualquer universo, seja ele o pessoal ou o organizacional, como é que os números nos podem ajudar. E aqui eu vou-vos dar aqui um clique de uma coisa tão simples, quando se olha para isto e diz-me assim, isso eu já sabia, pois é, e já tinham pensado nisso. O grande problema é que eu não vou falar nada de novo. Eu vou falar tudo aquilo que já se sabe e que toda a gente sabe, mas o problema é que muitas das vezes não se pensa. E quando se pensa, não se sabe pensar da forma correta, logo não se sabe solucionar e não se sabe enquadrar as coisas de modo a fazer a dita gestão que a gente pretende, que é a eliminar problemas, que é a gestão que a gente quer, a todos os níveis, seja em casa, seja na rua, seja na empresa. Depois, no ponto 7, vou dar então os 3 princípios básicos necessários para resolver os problemas da gestão pessoal ou organizacional. Os princípios básicos, tanto dá para a parte pessoal como para a organizacional. E agora isto as pessoas pensam, mas como é que é possível? Então o que me ajuda numa coisa ajuda-me noutra. Completamente. Quando a gente para na vida e que lida com estas temáticas, como foi o meu caso também, tive o privilégio de, ao longo dos anos, ir tendo a possibilidade de olhar para estas temáticas e ir trabalhando com elas no meu dia a dia e passando pela experiência que elas me foram dando, isso fez com que eu realmente conseguisse perceber que a solução para a área pessoal acaba por ser um pouco a mesma do que para a área organizacional. E aqui pode fazer-se logo faísca. Então, mas os princípios para gerir uma organização é os mesmos princípios que para gerir a minha parte pessoal? Sim, é. Pode parecer que não é, mas a minha experiência profissional, daquilo que eu já fui vivendo e aquilo que foi a possibilidade que eu tive e que me foi passando pelas mãos ao longo dos anos, eu posso garantir que os princípios são os mesmos, quer para a área pessoal, quer para qualquer área organizacional, seja que a empresa seja. Os princípios base para uma boa gestão são iguais, tanto a nível pessoal como organizacional. De chamar a atenção aqui para a pergunta do fim, pergunta não, desculpem, afirmação, que é: todo o conhecimento pode se tornar sabedoria. Quando penso e procuro na prática, é importante esta parte da prática, respostas para todas as questões que preenchem a minha mente. Não adianta agarrar em livros, ler muitos livros, saber muita coisa, que o Manel disse isto, que a Joaquina disse aquilo. Isso é muito conhecimento, é de acordo, e eu posso dizer que este disse e que o outro disse, e que o outro estudou isto e que estudou aquilo. E a prática? Eu pus aquilo na minha prática, aquilo faz parte da minha vida, eu vivenciei e experienciei aquilo. Isso é que me dá a sabedoria. A sabedoria é a experiência de eu ter metido, de eu ter colocado a mão na massa, é um pouco por aí. E então, como essa parte é que é, na minha perspectiva, a mais importante, eu entendo que realmente conhecimento é importante, faz falta, é interessante, mas o mais importante é realmente nós conseguirmos dar o salto do conhecimento para a sabedoria. E nós só conseguimos dar o salto do conhecimento para a sabedoria quando deixamos a parte só empírica de conhecimento, não é? Deste e daquele, e passamos para a mão na massa e colocarmos a mão na massa e fazermos nós as coisas à nossa maneira, dentro daquilo que é a nossa realidade. E nessa perspectiva, é por aí que nós alavancamos o nosso saber, a nossa sabedoria. Por aí. Depois, começamos a aqui o que é a gestão. E o que é a gestão inclusiva e o que é que pode ser. Isto é muito simples. E eu fiz isto tipo gráfico. Então, se começarmos aqui pelo lado esquerdo, temos aqui princípios e valores. Então, o que é a gestão? É um conjunto de princípios e de valores
O que é a gestão inclusiva? Também um conjunto de princípios e valores. Até é a mesma coisa. Eu tenho que ter princípios e valores para a gestão inclusiva e tenho que ter princípios e valores para a gestão. Verdade, sim. Então isto quer dizer o quê? Que eu tenho que ter princípios e valores para quê? Pois aqui tem um caminho que eu arranjei que vai daqui a... É o caminho que eu percorro. Para quê? Para atingir o que cá está do lado direito, que são objetivos e metas que eu estabeleci. Então, eu na gestão tenho objetivos e metas, na gestão inclusiva também tenho objetivos e metas. Então, qual é a diferença? Nenhuma. Então, eu tenho na gestão e na gestão inclusiva princípios e valores que me vão levar, vão fazer percorrer um caminho para eu atingir os meus objetivos e as minhas metas. Na gestão inclusiva, a mesma coisa. Então, por que é que eu tenho que dizer que uma é inclusiva e que outra é uma é gestão e a outra é gestão inclusiva? Então eu não tenho que partir de princípios e valores para chegar aos objetivos e metas. Sim, tenho. Então eu parto daquilo que é gestão inclusiva e posso partir só para gestão. Em vez de lhe chamar gestão inclusiva, eu posso lhe chamar só gestão. Porquê? Só posso falar em incluir. Gestão inclusiva vem de incluir. Eu só posso falar em incluir quando sinto que algo está fora. Então, se eu sentir que algo está fora, então eu posso incluir. Se eu não sentir que algo está fora, então eu não preciso de incluir rigorosamente nada. Porque se eu sinto que aquela pessoa, e fala-se muito em inclusão socialmente, isto agora dentro de uma perspectiva social, fala-se em inclusão principalmente associado a, digamos que, a pessoas que têm características diferenciadoras. Pronto. Mas todos somos diferentes, mas no fundo todos somos iguais. Eu gosto muito daquele slogan que era da Benetton, isto passando aqui a publicidade, que era todos, como é que era? Todos iguais e todos diferentes. No fundo é um pouco isso. Nós todos somos iguais e todos somos diferentes. Então, faz sentido eu falar de gestão inclusiva no meu prisma? Não. Faz-me sentido falar de gestão. Então, porque para mim, eu não preciso estar a incluir ninguém, porque se eu sinto que o outro já está incluso, então eu não preciso estar a falar em gestão inclusiva. Eu só posso falar em gestão inclusiva quando eu sinto que o outro está fora. Ora, se eu sinto que o outro é igual a mim, que eu sou igual ao outro, então eu não falo em gestão inclusiva, eu falo em gestão. E por isso é que eu digo que eu não estou aqui para falar de gestão inclusiva, estou aqui para falar de gestão. Pronto. E agora já chegaram aqui ao ponto em que lá atrás dizia que não ia falar de gestão inclusiva, que ia falar de gestão. Porquê? Por isto mesmo. Porque para mim não há diferença entre mim e o outro, isso como lá digo no slide logo ao início em que eu faço a minha apresentação, em que eu digo que eu sou igual, eu sou comum a todos os outros, então se eu sou comum a todos os outros, não há diferença de mim e do outro. O outro é igual a mim e eu sou igual ao outro. Então eu não vou falar de gestão inclusiva, vou falar de gestão. Pronto. Então agora aqui já no segundo ponto, que tem a pergunta é como é que gerir o universo pessoal pode ser igual ou idêntico a gerir o universo organizacional. Então aqui vem aquela parte em que eu digo, em que eu falo que a vida, e eu digo isto muitas vezes para muita gente, e há pessoas que dizem, isto não é bem assim, mas é, se a gente olhar para a nossa vida e se pararmos um pouco, e deixo isto para vocês pensarem, pensem naquilo que fizeram hoje na vossa vida, e o que é que fizeram desde manhã até agora, a esta hora, e o que fizeram garanto-vos, eu não sei que vida é que vocês têm, o que é que fizeram, nem de que forma fizeram. Mas garanto-vos uma coisa, aquilo que vocês fizeram ou tem a ver com números, ou tem a ver com pessoas. Ou tem a ver com os dois, com números e com pessoas. Fui ao banco depositar dinheiro de manhã. Ok. Então, se foste ao banco depositar dinheiro, tem a ver com pessoas. Porquê? Porque encontraste pessoas no banco, precisas lá depositar dinheiro. É que dinheiro é quê? É números. Aumentaste a tua conta bancária. É por aí. Portanto, nós, na nossa vida, independentemente daquilo que a gente faça, também fiz outra coisa. Fui à farmácia e fui comprar 2 caixas de comprimidos. Ok, 2 caixas, números.
comprimidos, ok. E comprimidos foi o não sei quê, tenho que tomar 2 por dia. Quantidades, números. Quem te receitou foi o doutor, não. Pessoas. Ou seja, na nossa vida, quer a gente ande para a esquerda ou para a direita, o que é que a gente encontra? Pessoas e números. Estejamos a gente dentro da nossa casa e estejamos a falar no universo pessoal, como eu estava a falar, ou estejamos a falar no universo organizacional e vamos pensar numa empresa. Se eu pensar numa empresa, seja ela daquilo que for, essa empresa tem pessoas. Sem pessoas, a empresa não funciona. Precisa de funcionários, precisa de clientes, são pessoas. Também precisa de números, pois precisa de números, precisa de saldo na conta do banco para pagar a água, a luz e a renda, por exemplo. Também precisa de vender que quantidade? X, número de não sei de quê. Ou seja, na vida da empresa também é só números e pessoas. É os clientes que têm que arranjar mais 10 clientes, naquela cidade tem que arranjar não sei o quê. Quando é que lá vais? Vou lá para a semana, porque esta semana não posso, já não tenho tempo. Tempo é quê? Números. Ou seja, a nossa vida, se nós pararmos para pensarem, só tem basicamente duas coisas: números e pessoas. É basicamente isso que preenche a nossa vida, quer em contexto pessoal, e aí coloquei aqui esta casinha, que é a nossa casinha, ou então em contexto organizacional, que coloquei aqui uma fábrica, não tem que ser uma fábrica, mas assim. Então, não há outra coisa, por isso eu posso olhar para gerir eu tanto giro a minha casa como giro uma empresa, desde que eu saiba gerir números e pessoas, desde que eu saiba gerir pessoas e números, ou números e pessoas, vai dar no mesmo. Eu tenho é que saber gerir isso. Então eu tenho que saber gerir pessoas e tenho que saber gerir os números. Pronto, para eu encontrar aquilo que quero. Naturalmente, dentro de uma empresa, eu quero encontrar lucro, eu quero encontrar ganho. E dentro de casa, o que é que eu quero? Eu quero também chegar ao final do mês e, se calhar, de preferência, que me sobram uns tostõezinhos entre aspas, né? Que tudo aquilo que eu ganhei, números, tudo aquilo que eu ganhei, que me sobra alguma coisa. Então, a frase cá de baixo, na vida pessoal e organizacional temos sempre pessoas e ou números envolvidos. E aqui não há dúvida nenhuma. Qualquer pessoa, se parar para pensar, constata que eu tenho razão naquilo que estou a dizer. Isto é simples, estou a dar alguma coisa de novo. Se calhar não, mas se calhar ninguém tinha pensado nisto. Ou se calhar olhar para isto assim desta forma, uma forma nua e crua, em que realmente eu em casa olho para números e para pessoas, tenho lá o meu marido, tenho lá os meus filhos, tenho lá a minha mãe, tenho lá a empregada, o que seja. E nas empresas também tenho o funcionário, tenho o diretor, tenho o comercial, tenho o que tiver, tenho pessoas. Sejam eles que cargos tenho pessoas. Para além disso, tenho números. Tenho números, tenho o dinheiro que tenho, daquilo que tenho que pagar, daquilo que tenho que receber, aquilo que eu quero atingir, as tais metas e objetivos que estão lá atrás. Da mesma maneira como aqui eu tenho metas e objetivos em casa. Porquê? Eu, quando estou na minha casa, também tenho metas e objetivos. Eu quero criar os meus filhos da melhor forma possível. Fazer deles crianças, hoje são crianças saudáveis e que amanhã sejam adultos dignos para a vida e que isso é a minha meta, o meu objetivo, não é? Eu consigo ter objetivos e metas aqui em casa e consigo ter a nível organizacional também. Então, vou passar para o ponto 3, porque aqui já percebemos que é igual, o que há de um lado há do outro. Então, se o que há de um lado há do outro, se calhar como eu giro de um lado, também vou gerir do outro. Então, aquilo que eu tenho que saber para gerir uma empresa é a mesma coisa que eu tenho que saber para gerir a minha casa, mais ou menos, é a mesma coisa, assim, os princípios são os mesmos. Depois, obviamente, que haverá ali depois mais um limar de arestas, mas basicamente os princípios são os mesmos. E vamos andar adiante, que é para vocês conseguirem compreender um bocadinho melhor. Então, na terceira pergunta, que é no ponto 3, que é a terceira pergunta, eu tenho por que gerimos e para que gerimos. Temos que saber porque é que gerimos e para que gerimos, porque a gente não pode andar à toa, como se costuma dizer. Eu tenho que saber para onde é que vou.
Se eu não souber para onde é que vou, já diz a máxima, se eu sair à porta e não saber onde é que vou, eu tanto posso ir para a esquerda como para a direita, como em frente. Não, eu tenho que saber para onde é que vou. Então eu sei que venho aqui desta estrada, do lado esquerdo, e esta estrada vem por aqui a caminho dos meus objetivos e a caminho das minhas metas. É óbvio que estes objetivos e estas metas estão relacionados com o quê? Porque é que gerimos? Porque quer atingir os objetivos e as metas. Para que é que gerimos? Para alcançar pessoas e números, que é aquilo que fazem parte dos nossos objetivos e das nossas metas. Porque há objetivos que são relacionados com pessoas. Há objetivos que são relacionados com números. Daí que há uma setinha que vem para os números, há uma setinha que vai para as pessoas. Nas metas também há uma que vai para as pessoas, há outra que vai para os números. Ou seja, para que é que gerimos? Para atingir efetivamente pessoas e números que fazem parte do nosso objetivo e da nossa meta, não é? Então, todo o movimento resulta da intenção. Então, eu tenho que ter uma intenção. E onde é que esta intenção aparece? Aparece quando eu planeio, ou planifico, vou falar melhor, mais corretamente, planifico objetivos e metas para a minha vida, não é? Para a minha vida pessoal ou organizacional. Quando eu estipulo os meus objetivos e as minhas metas, eu estou a criar intenções. Intenção de ter mais clientes. Tenho um objetivo de criar mais clientes. Para quê? Para ganhar mais dinheiro, então, números, dinheiro. Mais clientes, pessoas. Portanto, tudo se resolve baseado nestes dois pontos. A vida é isto, gerir é isto. Na vida pessoal, a mesma coisa. Eu tenho objetivos, sim, tenho objetivos associados com pessoas, sim, associados com números também. Tenho objetivos relacionados com os meus filhos. Tenho os meus filhos, são pessoas, são dois filhos, por exemplo, ou três que sejam. Por acaso, na realidade, são mesmo três. Mas não são crianças. Mas pronto, que se fossem, ou que sejam adultos. Eu tenho objetivos, mas em crianças eu tenho objetivos para eles. Hoje são eles que são adultos que têm que ter os objetivos deles. Então eu tenho os objetivos para eles, que é eles crescerem, independentemente de crescerem, associados a números, eu tenho objetivos, sim, eu quero que eles façam a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe. Já ando há 3 anos na escola. 3 anos, é números também. Eu quero que eles aprendam a contar, também é números. Ou seja, os meus objetivos e as minhas metas ao longo da vida vão estando sempre associados a pessoas e a números, quer a gente queira, quer não queira. E se pararmos para refletir, vamos ver que é assim e não é de outra maneira. Vou passar para o ponto 4, porque efetivamente em relação a este ponto 3 acho que já está explicado. Em relação ao ponto 4, e vocês vão olhar aqui, está aqui uma grande mistura. Então a pergunta é, se não gerirmos o que acontece, que riscos, consequências em cada um dos universos? Então, os dois universos estão cá aqui, do lado esquerdo, tenho aqui o organizacional, que eu utilizei esta imagem para demonstrar que é o organizacional, e aqui tenho o pessoal, onde eu coloquei a casa da família, digamos assim. Então, como eu já disse lá atrás, a gente tem objetivos e tem metas. Queremos atingir com estes objetivos e metas, ou pessoas e números, como expliquei. Agora, o que é que acontece se não gerirmos? O que é que acontece? Que riscos e que consequências? Então, acontece o que aqui está em baixo. Se não gerirmos a vida, fica como um novelo de lã. A gente tem que gerir a vida, seja da empresa, ou seja, da nossa casa, ou a vida da nossa casa, a nossa própria vida, não é? Ela fica como um novelo de lã, quando é encontrado por um gato. Por certo, embaraçado. O que é que o gato faz? Se apanhar um novelo de lã, fica contente, como este também está a olhar para ali, também está contente. E tenho a certeza que o novelo de lã, depois de ser encontrado por um gato, vai ficar completamente todo embaraçado. Então, o que é que vai acontecer? Que riscos vamos embaraçar a vida de quem? Da empresa, ou da entidade, ou da organização, o que seja, a nossa vida pessoal, ou mesmo a vida familiar. Quais as consequências? Vamos ficar com números baralhados, seja aqui ou seja aqui, seja em que universo ficar. Depois de haver este embrulho do novelo do lado, e claro aqui o gato está em aspecto figurativo, não é? É quando nós não gerimos
Quando nós não gerimos, é como se o gato tivesse dado conta da nossa vida e vai baralhar a nossa vida de tal maneira porque nós não gerimos. Gerir implica ordem, regra, disciplina. Gerir, no fundo, é isso. Então eu tenho que pôr ordem, disciplina, que na minha casa, na minha vida, em mim mesma, não é? E aí vem a parte terapêutica também, não é? Em que a gente tem que olhar para a nossa mente, olhar para as nossas emoções, mas não vou entrar por aí, mas é por aí também, vai dar no mesmo, acaba por termos que olhar. No fundo, isto são vários aspectos que vão todos dar ao mesmo, acabam por virar ao mesmo. E posto isso, eu posso passar aqui para o ponto 5, que nos vai aqui levar para o outro lado, que é como gerir problemas. Como? É outra pergunta. O como? Como é extremamente importante. Como? Como é o nosso problema? Como é que eu vou gerir problemas, não é? Então, eu olho para aqui e do lado esquerdo tem cá outra vez o símbolo organizacional e tem cá embaixo a casinha, que simboliza as famílias, não é? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que problema tenho. Eu tenho que saber como gerir problemas. Primeiro eu tenho que pensar no quê? Que problema tenho, não é? Ou que problemas tenho. Posso ter mais que um, não é? Que problemas tenho? Posso ter problemas com números, são as setinhas. Ou posso ter problemas com pessoas, posso ter aqui ou posso ter aqui. Ou posso ter com pessoas e com números, eu posso ter aqui. Então, primeiro que tudo, eu para gerir problemas, primeiro que tudo tenho que os identificar. Tenho que identificar o problema. Então, é como aqui diz em baixo, eu só consigo gerir o que conheço. Então, eu tenho que identificar os problemas. Primeiro que tudo, eu tenho que os identificar. Eu não posso pôr a querer gerir uma coisa que eu não conheço. É completamente impossível gerir uma coisa que eu não conheço. Então, eu sei que tenho problemas e tenho que identificar esses problemas. Mas, quando eu identifico estes problemas, surge-me aqui outro problema, que é, e que temos que ter muita atenção, que é o que aparece, o que parece não é, e o que é não parece. Isto acontece imensas vezes na vida. A gente olha para uma coisa, ou para um problema, e achamos que aquilo é aquilo, mas depois aquilo não é aquilo. Então, ficamos aqui com um problema enorme, que é, então, como é que nós vamos ultrapassar esta parte? Nós vamos ultrapassar esta parte olhando aqui para esta árvore que aqui está. Porquê? Nós olhamos para a árvore e vimos que a árvore está com um problema aqui nas folhas. As folhas estão, costuma-se dizer aqui na minha zona, fala-se em piolho, que é assim, as folhinhas têm, é piolho mesmo. É uns fungozinhos que aparecem nas plantas, nas árvores, vamos supor que tem aquilo. Será que aquele problema está mesmo é mesmo daqui? É mesmo daqui ou não? Ou vem do tronco? Ou vem cá debaixo da raiz? A raiz a gente não a vê, porque a terra está aqui, a raiz está escondida. Então, como é que ultrapasso? Como é que o que parece não é e o que é não parece? Se eu tiver um problema na raiz, ele pode aparecer no fruto, ou nas folhas, ou nos troncos, ou no tronco, ou nos ramos. No entanto, o problema está na raiz. Então é assim, a gente vai ter que olhar para a raiz do problema. Como é que a gente resolve? A gente encontra problemas relacionados com pessoas e com números, outros com pessoas e números misturados. É certo que muitas das vezes aquilo que a gente vê não é aquilo que é o verdadeiro problema, então a gente tem que ter muito bem esta consciência de que problema é que temos e depois a seguir perceber se ele é mesmo aquilo que está à vista ou se efetivamente nós temos que ir olhar para a raiz do problema. Porque muitas das vezes temos que olhar para a raiz do problema. Isto acontece muitas das vezes em medicina. Mas pronto, ainda vou entrar por aí, até porque não, a medicina não é a minha área, embora. Mas acontece muitas das vezes em várias áreas em que a gente parece que aquilo, o que é não parece e o que parece não é. Por isso é que eu tenho esta frasezinha aqui embaixo, que para mim faz muito sentido e acontecem imensas circunstâncias na nossa vida. Naturalmente, se vocês olharem para a vossa vida, já há de ter encontrado vários problemas que vos parecia que era uma coisa e que depois chegaram à conclusão que afinal
não é isto. Isto é tal e qual como a gente ter o carro e ir com o carro ao mecânico. A gente até nos parece que o problema do carro é, por exemplo, a bateria. E chegamos ao mecânico, ao eletricista, ou que seja, à oficina, e dizemos, acho que o meu carro está com um problema na bateria, na pega. E depois, de repente, eles vão ver e, afinal, o problema não é no carro. Afinal, o problema não é no carro. É no carro, desculpem. É no carro, não é na bateria. Parecia que era bateria, mas não é. É o alternador que não carrega. Então, o problema é no alternador. Pronto. Ou seja, aquilo que parecia não era e o que é não parecia. Não parecia que era o alternador ali no imediato à pessoa que é desconhecedora dessa análise. Então é preciso identificar o problema e em oficina isto também acontece muito. Eu tenho alguma experiência também da vida com oficinas e sei que é um pouco por aí. É a realidade. Muitas das vezes o que acontece é que o problema parece que é um e depois vai-se a ver e o problema associado à parte mecânica ou à parte elétrica, isto a nível oficinal, isto acontece imenso, em que o problema não era aquilo que aparentava ser. E a nível pessoal também, na nossa vida do dia a dia também acontece imensas vezes. Mas pronto, então temos que olhar para estas duas vertentes, conhecer o problema, não é? E depois de conhecer o problema, ter a certeza se o problema é mesmo aquele que a gente está a ver. Olhamos para ele, é mesmo isto? Será que é mesmo isto? Ter a certeza que realmente o problema é aquele porque eu só posso ultrapassar aquilo que conheço. Não é? Se eu souber que o problema é nas folhas da árvore aqui ou que é no fruto, eu se calhar consigo resolver. Agora, se eu não vejo o problema e o problema aparece lá em cima, mas ele está cá embaixo na raiz, então eu tenho que ir à raiz para conseguir resolver, não é? Pronto. E é por aí que a gente consegue resolver e sanar problemas, seja isto a nível de gestão, quer seja a nível organizacional, quer seja a nível pessoal. Depois, no ponto 6, chegar ao meu nariz, não é? No ponto 6, a pergunta é como os números nos podem ajudar na gestão em qualquer universo? Porque os números podem nos ajudar. Agora, como é que os números nos podem ajudar? E que números são esses? E eu digo aqui a resposta é seguir a lógica. Seguir a lógica? Mas que lógica, Lídia? Mas que lógica, Lídia? O que é que tu estás a falar? Que números são esses? Que número está? Que da série de números? É o 1, é o 8, é o 9, é o 7, é o 4? Que números é que tu estás a falar? Então, vamos começar aqui pela parte esquerda, não é? Em que a gente vai olhar para as pessoas e a primeira coisa que nós temos que pensar é que prioridades é que temos que colocar em relação a estas pessoas? Que prioridades é que têm estas pessoas? Sejam no trabalho, e a gente tem que pensar que prioridades é que a pessoa tem no trabalho. Eu vou pedir a uma pessoa, tenho uma fábrica, estou numa fábrica, recebi uma encomenda de um produto, tenho imensas funcionárias a trabalhar, vamos supor que é uma fábrica têxtil. Tenho imensos funcionários a trabalhar, no entanto, para responder a esta encomenda, eu preciso que façam horas extraordinárias. Vou pedir à Joaquina, à Maria ou à Antónia, só preciso de uma. Qual é que eu vou pedir? Então, se eu conhecer quais são as prioridades, que é esta parte, que prioridades têm, se eu conhecer cada uma delas enquanto pessoa, eu sei a qual é que vou pedir. Eu sei qual é aquela que está interessada em fazer horas extraordinárias, porque a prioridade dela é poder ganhar mais qualquer coisa e complementar em números. A prioridade dela é os números daquilo que ela ganha e leva para casa. Mas também conheço a outra que a prioridade dela é a casa, é o marido e os filhos que tem lá em casa. E então ela não vai aceitar fazer horas. Então, eu tenho que perceber se essas prioridades existem e de que forma é que elas existem e quais são essas prioridades, para eu perceber se vou gerir estas pessoas aqui dentro da minha fábrica, se vou pedir àquela ou se vou pedir à outra. Dentro da minha casa, a mesma coisa. Eu tenho que saber quais são as prioridades minhas e as do meu marido. O meu marido tem prioridade de
de ir ao futebol, por exemplo. Eu não, tenho prioridade de ir ao teatro. Então eu tenho que perceber, para conseguir gerir o meu tempo e o do meu marido, para conseguirmos os dois, conseguimos encontrar um tempo comum que seja frutífero para os dois, que consiga fazer a nossa união, a nossa boa união dentro desta perspectiva. Ou seja, quando eu penso em gerir pessoas, eu tenho que pensar nas prioridades que elas têm. Depois tenho que analisar se essas prioridades são assertivas ou não, se fazem sentido ou não. Tenho que olhar só para os outros? Não, tenho que olhar para as minhas também. Quais são as minhas prioridades? Eu, Lídia, quais são as minhas prioridades? São assertivas as minhas prioridades? Eu estou a dar prioridade aqui. Eu estou a dar prioridade a comer, sei lá, isto, aquilo, a comer um chocolate e a comer repousados e a comer bolos, ou estou a dar prioridade, por exemplo, a fazer exercício físico. Tenho que pensar se eu estou a dar prioridade a uma ou se estou a dar a outra e qual é que é a melhor escolha, qual é que é a mais assertiva. Portanto, quando eu penso em pessoas, eu tenho que pensar que prioridades têm, seja num contexto, seja no outro, e tenho que pensar se essas escolhas, essas prioridades que as pessoas têm, são assertivas ou não. Eu tenho que julgar a funcionária da empresa? Não, eu tenho que a respeitar. Então, aí sou eu que tenho que ser assertiva e respeitar a prioridade dela, não é? Por sua vez, tem que ser assertiva também comigo, que é saber ser assertiva com ela, respeitá-la e aceitar que se ela tem prioridade em estar com o marido e com os filhos, para além de precisar ganhar dinheiro, fazer as 8 horas que ela faz de trabalho diariamente já são suficientes. Então fica aqui. Ela não precisa de. Aqui, nas pessoas, eu só preciso de olhar isto e gerir esta parte, conseguir gerir as prioridades e conseguir perceber até que ponto é que elas são assertivas e fazem sentido ou não, para depois as conseguir gerir. Agora vou passar cá para a parte de baixo, antes de passar aqui para a parte dos números, porque a gente viu lá atrás que a gente só tem problemas associados a pessoas e problemas associados a números. Então, se eu tenho problemas associados a pessoas, para as pessoas eu olho para as prioridades e questiono se elas são ou não são assertivas ou de que forma é que eu as posso tornar assertivas. Em relação aos números, eu já lá vou. Aí, né, há uma chave aqui muito interessante. Devemos respeitar os números da nossa vida, na nossa vida e na vida do outro. Afinal, o outro é igual a nós, seja em casa ou fora dela. Isto é uma realidade. Então, eu devo respeitar os números na minha vida. Isto quer dizer o quê, Lídia? Mas isto quer dizer o quê? Uma coisa muito simples. Vamos lá pensar. É o que aqui diz. Vamos seguir a lógica. Então, qual é a lógica? Eu sou igual à Maria, à Joaquina, ao António, ao José. Então, o que é que eu sei a nível de números que são iguais para mim, que são iguais para a Maria, para a Joaquina e para o Zé? Para todos nós. Há uma coisa que eu sei, que é seguir a lógica. Então, o que é que eu vou fazer? Seguir a lógica é dizer o quê? É dizer que o dia tem 24 horas, certo? O dia só tem 24 horas. Então, eu tenho que saber gerir as minhas 24 horas. Dentro da empresa, ou dentro das organizações, ou dentro da minha vida pessoal. Então, como é que eu vou gerir as 24 horas? Uma coisa muito simples. Vamos pensar em nós. E isto basta a gente, isto é seguir a lógica, como eu digo aqui, é só seguir a lógica, é tão simples como isto. Depois de dizer, vocês vão dizer, sim, isto é fácil. Ok, é fácil, faz sentido. Já tinham pensado? Se calhar não. Então eu vou dizer qual é a lógica, a minha lógica. A minha lógica é esta, eu trabalho 8 horas. Por norma, nas empresas trabalha-se 8 horas, certo? Se eu trabalhar 8 horas, vou ficar do dia, se eu tenho 24, tiro 8, sobram-me 16. Matematicamente falando, fico com 16 horas. Se eu fico com 16 horas, dessas 16 horas, o que é que eu tenho que fazer? Para além de trabalhar? Bom, tenho que dormir. Se calhar 8 horas também era bom para dormir, era ótimo, não é? Se conseguisse dormir 8 horas era ótimo, era maravilhoso.
Ok, então eu ficava com 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para viver a minha vida, que é ir ao ginásio, ir ao futebol com o meu marido ou não, ir ao teatro, ir beber um café com uma amiga, fazer o meu almoço ou o meu jantar. Pronto, a minha vida pessoal, vá, fora trabalho e fora dormir. Então, todos nós temos 24 horas, vamos dividir 24 por 3, que é estes 3 que aqui temos, ficamos com 3 números, 3. 1, 2, 3. Então aqui tenho 8, aqui tenho 8, aqui tenho 8. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para fazer a minha vida. Se eu souber gerir isto, eu tenho a maior parte dos meus problemas resolvidos, a todos os níveis, baseados com os números em relação a mim. Porquê? Se eu dormir o suficiente, consigo ir trabalhar sem problema nenhum, como se costuma dizer, na boa. Então eu vou na paz, na tranquilidade, estou bem, estou super bem porque dormi uma noite tranquila e descansada. Dormi às 8 horas, ótimo, maravilha. Por sua vez, tenho aqui 8 horas para viver a minha vida, tudo aquilo para além do trabalho. Mas se eu faço horas extraordinárias, porque estou a dar prioridade a ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, eu sou tal funcionária que pediram horas, horas, horas. Então eu hoje faço horas a mais, mas depois saio daqui e ainda vou trabalhar ali para outro sítio que também precisam de uma empregada e eu vou lá fazer 2 horas. Então eu não só trabalho no meu sítio, às 8 horas, como faço mais 2 horas extraordinárias por dia no local onde trabalho e ainda vou fazer mais 2 ao outro lado, ou seja, eu não faço 8 horas, eu faço 8 mais 2 mais 2. O que é que eu estou a fazer? Estou a roubar horas aonde? Das duas, uma. Ou estou a roubar ao sono, ou estou a roubar à minha vida pessoal. Então isto quer dizer o quê? Que eu estou a gerir bem os números? Não, eu estou a gerir mal. Então se eu sei que 24 a dividir por 3 dá 8, então eu sei que tenho que ter 8 para cada uma destas 3 partes. São fundamentais na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Estamos a falar de pessoas adultas, não é? Então, qualquer pessoa adulta tem que trabalhar. Qualquer pessoa adulta tem que dormir. E qualquer pessoa adulta tem que fazer a sua vida pessoal. Então, se eu conseguir o equilíbrio entre 8, 8, 8, eu resolvo os meus problemas aqui associados com estes números que me podem trazer problemas de outra ordem. E que problemas é que me podem trazer? Vários, não é? Ou seja, se eu trabalhar mais horas do que aquilo que devo, vou roubar horas ao meu descanso. Logo, o meu corpo vai se sentir com isso. Se eu não usar as minhas 8 horas em prol de mim e da minha família, né? Olhar para mim e para a minha família, eu também estou a usar o meu contexto familiar. Naturalmente, o meu marido amanhã diz-me assim: então, nunca tens tempo para estar aqui connosco, ou porque tens que não sei o quê, ou porque isto, ou porque aquilo. Ou seja, eu estou a fugir às minhas obrigações enquanto família, vá, digamos assim. Então eu tenho que ter, pensando em família, mas se eu pensar em empresa, vai dar no mesmo. Porque se eu pensar numa empresa, não é? Em termos das pessoas, já vimos aqui. Em termos dos números, vai dar o mesmo. Se eu tiver aqui funcionárias que vêm trabalhar, fazer as 8 horas, mas que vêm cheias de sono, porque foram fazer horas extras para o vizinho do lado, ou porque andaram a trabalhar mais horas do que o que deviam, ou porque se deitaram às 500, porque foram para festas, porque as 8 horas da vida delas, vá pessoal, foi excessiva e roubou horas de sono, o que é que vai fazer quando elas vierem trabalhar? Não vêm em condições. Então, se elas não vêm em condições, não vão dar a produtividade certa. Não vão dar a produtividade certa, vão estar irritadas, vão estar nervosas, vão estar. Não vai ser bom nem para a empresa ou para a organização, nem vai ser bom para elas. Ou seja, a gente tem que aprender a respeitar os números da vida, que são tão simples quanto isto. 24 a dividir por 3 dá 8, 8, 8. Então, se eu respeitar isso em mim, e se eu respeitar nos outros, e quando eu tenho a minha empresa e eu preciso de alguém para fazer horas extras, eu tenho que ir ver as prioridades da pessoa. É óbvio, se eu preciso de alguém para fazer horas extras, eu vou colocar
A condição quer dizer que é mais 1 hora ou 2, mas se a pessoa efetivamente me disser que a prioridade dela é a família, eu tenho que aceitar e tenho que entender isso. Eu, enquanto entidade patronal, eu tenho que aceitar isso. Porquê? Eu também tenho as minhas prioridades e percebo que isso é importante, porque se eu quero que a pessoa venha trabalhar com uma vida pessoal, ou melhor, com uma saúde equilibrada, vá, porque dormiu e porque tem a vida dela pessoal equilibrada, porque está a reger os números das 888 de forma perfeita e equilibrada, então eu também não posso exigir mais dessa pessoa. Então, eventualmente, eu tenho que arranjar uma solução para o meu problema. Então, se calhar, a solução para o meu problema cá passa por subcontratar alguma empresa que me possa fazer essa, que me possa ter funcionários para virem fazer horas extraordinárias. Pronto, fazer uma subcontratação, sei lá. Eu tenho que arranjar soluções de acordo com aquilo que é o meu problema, respeitando o outro e respeitando a mim mesma, respeitando os números e as pessoas dentro da vida do outro, respeitando o marido daquela funcionária, os filhos daquela funcionária, a própria funcionária, respeitando-me a mim também, enquanto diretora ou gestora ou o que seja, não é? Porque tem que respeitar os outros também. Então, é por aqui o olhar para como é que os números nos vão ajudar a resolver problemas. Quando eu ganho uma consciência que o dia só tem 24 horas, porque eu acho que vocês não conhecem ninguém cujo dia tenha 25 ou 26, porque não tem. Esqueçam, porque se vocês não usarem só as 24 horas, e se as usarem mal, de alguma maneira estão a fugir a alguma coisa. A gestão não está a ser bem feita. A gestão ao vosso eu, à vossa parte pessoal, à vossa família, à vossa casa, à entidade ou à empresa onde trabalham e onde estão. Portanto, é importante ter esta consciência. E posto isso, vou passar para o ponto 7, que é o último que eu aqui tenho, e que me vai, aqui vou colocar os óculos, que é para ver as letrazinhas que ali tenho. Aqui vou responder a esta pergunta, né? Agora vamos a soluções, né? Quais os 3 princípios básicos necessários para dar solução aos problemas da gestão pessoal e ou organizacional? Porque estou aqui a pôr a gestão pessoal em pé de igualdade com a organizacional, porque é. E as soluções são as mesmas. Eu tenho que, primeiro que tudo, e isto eu tenho, cá estão os números, para mim fazem muito sentido porque dão-me uma sequência lógica para eu olhar para as questões e para eu poder organizar o meu pensamento e pensar a nível de gestão. Eu, quando estive a organizar estes slides para trazer aqui, eu tive que pensar nos números, pensar nas 7 questões. Entretanto, tive que pensar o que é que aqui tinha colocado. Portanto, os números é importante. Para quê? Para eu passar de uma forma mais clara possível o conhecimento para as pessoas. Então, o primeiro ponto que eu aqui trago é a ação. E o que é a ação? O que é a ação? Podem ser obrigações, solicitações ou procura. O que é que isto quer dizer, Lídia? Então, isto quer dizer o quê? Quais são os... Vamos pensar em eu enquanto funcionária. Eu sou funcionária de um sítio, eu sou uma pessoa, sou funcionária de um sítio. Agora sou eu empregada. Eu, a Lídia empregada, tenho obrigações. Quais são as minhas obrigações? Eu tenho que saber quais são as minhas obrigações. Eu tenho que saber o que é que me é solicitado. Eu tenho que pensar naquilo que me é procurado, ou de quando é que me procuram, ou em que circunstâncias eu sou procurada. Isto dentro da minha atividade profissional, estou dentro da parte organizacional. Mas se eu pensar na família, também vai dar no mesmo. Quais são as minhas obrigações na família? Tenho que dar banho ao meu filho mais novo. Mas antes disso, tenho que lhe mudar tenho que lhe mudar a fralda, tenho que lhe dar banhinho, tenho que lhe pôr a roupa novinha. Pronto, depois tenho que pôr a roupa a lavar, tenho que fazer o jantar, mas tenho um filho mais velho que também tem que fazer qualquer coisa. Quais são as solicitações? É o meu filho mais velho que diz que não gosta do jantar que eu tenho hoje, então solicita-me um jantar específico para ele. Então, eu tenho que perceber que solicitações é que tenho e perceber até que ponto é que tenho que dar resposta a essas solicitações
E se deve dar ou não. Isto a nível organizacional, profissional ou pessoal. Depois tenho que ver o que é que me procuram, mesmo a nível pessoal, o que é que me procuram, o que é que fizeste, ou como é que fizeste, ou como é que se faz isto, ou como é que se faz aquilo. Eu tenho que ter esta noção da minha ação, no fundo, este ponto 1, que tem a ver com a minha ação, em que contexto seja, está regido por estes pontos, que eu tenho que ter conhecimento. Se eu não os conhecer, eu não consigo fazer o que aqui está em baixo, porque eu só consigo organizar a minha ação, seja a nível empresarial, seja a nível pessoal, quando eu organizo e quando eu faço um planeamento como deve ser. Então, eu para organizar e para planear, eu tenho que saber o que é que eu tenho como ações dentro dos vários contextos que eu tenho, não é? E se tenho o contexto pessoal, será de uma forma, com cada pessoa será de sua maneira, dentro do contexto pessoal, dentro do trabalho, e dei aspas, com colegas de trabalho, com amigos. Portanto, eu tenho que perceber quais são os vários contextos para organizar e planear. Eu só consigo organizar e planear quando eu percebo qual é a minha ação. Por sua vez, depois o segundo ponto, que eu tenho que organizar os tais princípios de base necessários para eu resolver os problemas. Então, eu tenho que organizar e planear a ação, depois tenho que ter autonomia e poder de decisão em relação ao controle. Mas para eu ter controle, eu tenho que saber. Eu tenho que perguntar, você sabe ou não sabe? Eu sei ou não sei? Conhece ou não conhece? Qual é a carga que isto me traz? Eu tenho que controlar isso, quer a nível organizacional, perceber até que ponto é que eu posso ou não posso, por exemplo, o exemplo lá atrás, é que eu posso pedir horas extraordinárias àquela funcionária que tem 2 filhos gêmeos, por exemplo, e que, entretanto, tem que cuidar deles e que o marido está a trabalhar no estrangeiro, é imigrante e está a trabalhar no estrangeiro, por exemplo, e ela está sozinha em casa e tem 2 crianças gêmeas. Eu sei que não a posso sobrecarregar, então eu tenho que controlar a carga que dou a cada um dos funcionários, isto a nível empresarial, por exemplo. A nível pessoal, e dei aspas, eu tenho que controlar essa carga. E também tenho que controlar se aquilo que eu estou a dar àquela pessoa é do conhecimento dela, se ela sabe resolver, ou se ela sabe, se ela conhece. Eu tenho que perceber se ela está dentro do limite ou se há ambiguidade de papéis. Isto quer dizer o quê? Às vezes isto dentro das empresas acontece muito, esta parte da ambiguidade de papéis, em que a gente dá a posições, quem diz empresas, diz organizações, dá-se uma série de atividades a um funcionário e outras atividades a outro, mas em determinada altura as atividades cruzam-se umas com as outras. Isso vai fazer com que as pessoas acabem por perder. A minha impressora ganhou vida própria e imprimiu, está a começar a imprimir. E está tudo certo. Está tudo certo. É um problema para resolver. Ganha autonomia própria e acabou de imprimir uma folha e de fazer barulho. Está tudo certo. Não está aqui mais ninguém, só estou eu. Mas esse A problema própria não está relacionado nem com pessoas nem com números. Não, está relacionado com qualquer coisa associada à impressora, mas eu preciso de uma pessoa para me resolver o que tá, tem as máquinas, mas a máquina está a funcionar mal. Portanto, eu tenho que arranjar uma pessoa para me resolver o problema da impressora, porque há aqui qualquer coisa, não está associada, este problema não está associado, está, no fundo está. A minha solução passa por pessoas e números, eu não consigo resolvê-lo sozinha, e mesmo que eu conseguisse, se eu percebesse dele, eu sou uma pessoa, não é? Mas de qualquer das maneiras eu não sei como é que vou resolver isto, qual é o problema, portanto eu vou ter que contactar alguém para resolver, logo está associado a pessoas. De qualquer das formas, e ainda voltando aqui ao contexto do controle, depois do limite e da antiguidade da ambiguidade dos papéis, às vezes nós dentro das empresas temos 2 pessoas em que os papéis de uma cruzam com os papéis de outra, e em que às páginas tantas não sabemos, ou a própria pessoa perde a autonomia porque não sabe se é ela que faz, se é o colega do lado ou da frente que vai fazer. Então, há que definir autonomia e poder de
decisão, isto dentro das empresas e dentro de casa. Portanto, este controle é importante para nós conseguirmos resolver. E eu, pessoalmente, o que é que tenho que fazer? Tenho que controlar a impressora. Isto quer dizer que eu tenho um material dentro do meu escritório que não está em condições. E como eu tenho um material dentro do meu escritório, aqui ao vivo e a cores, e que não está em condições, eu vou ter que contactar, vou ter que arranjar números, porque naturalmente não vai ser de borla e vou ter que pagar. Então vou ter que arranjar números que traduzem-se em dinheiro, que eu vou ter que ter, e vou ter que arranjar tempo também, e procurar uma pessoa também que tenha tempo, que me possa vir. Eu tenho um técnico com quem trabalho, mas tenho que ver se ele tem tempo ou não. Esse tempo são números, não é mesmo? Quando é que é? Qual é a hora a que ele pode vir? E ver se essa hora se encaixa ou não comigo. Portanto, a minha solução do meu problema passa por pessoas e por números, constantemente, em todos os sítios e a todas as horas. A vida é mesmo pessoas e números e não há outra coisa. Para além disso, temos máquinas, mas as máquinas foram criadas por homens e para elas trabalharem, foram colocadas a trabalhar com outras peças associadas a números e que custaram, a própria máquina custou um determinado número. É tudo números e pessoas, quer se queira, quer não se queira. Por sua vez, vamos passar para o ponto 3, que é o suporte. Ou seja, o que é o suporte? Eu tenho que perceber se tenho ou não tenho responsabilidade, capacidade para a mudança. Se eu sou ou não sou responsável e se tenho capacidade para a mudança. Esta parte é muito importante, porque às vezes quando a gente não consegue resolver as coisas, temos que ter capacidade para a mudança. É o caso, se a minha impressora, se eu tiver solução, eu tenho que ter capacidade para a mudança. Se o técnico, que é uma pessoa, me disser arranjar isto custa tanto como uma nova e uma nova custa X, eu tenho que ter capacidade para a mudança, que se calhar está associada ao quê? A números. A números que aí são traduzidos em valor euros, digamos assim, que no nosso caso estamos a falar disso. Então, eu, relacionado com o suporte, eu tenho que perceber se aquela pessoa tem apoio ou não tem apoio. Eu, pessoalmente, dentro de casa, eu tenho que perceber se eu vou dar um jantar para um grupo de amigos, eu tenho que perceber se estou sozinha dentro de casa ou se o meu marido e os meus filhos também cá estão e se tem apoio para ministrar o jantar, por exemplo. Se há apoio ou não há apoio. Depois tem autossuporte, ou seja, se eu própria tenho suporte suficiente para aguentar aquilo que é a exigência desse jantar. Se eu própria estou preparada para poder ir ao supermercado, fazer a lista das compras e se tenho capacidade para fazer essa parte. Eu tenho que perceber se esse suporte necessário para desenvolver essa atividade faz parte de mim ou não. Depois tenho que perceber até que ponto é que isso implica com o meu stress ou não. Seja a nível organizacional, seja a nível pessoal. Portanto, se for um jantar em casa, eu tenho que perceber até que ponto é que ele vai interferir com o meu stress ou não. Ou aquilo tudo que eu tenho que fazer antes, o ir ao supermercado, o planear as coisas, o colocar tudo à disposição do grupo que vai vir. Até que ponto é que efetivamente a gestão desse stress eu a consigo gerir ou não? Ou se preciso de ajuda, não é? Também se eu vir que não consigo, se calhar tenho que ter a percepção de que preciso de ajuda. Então, eu tenho que ter noção, seja a nível pessoal, seja a nível organizacional, se existe responsabilidade ou de quem é a responsabilidade, ou onde é que começa a responsabilidade de um e acaba a do outro, e onde é que existe capacidade para a mudança. Porque quando efetivamente a gente vê que não dá, isto é como se eu estivesse num trabalho, isto é um problema que muitas das vezes acontece a nível pessoal, peço desculpa, e a nível pessoal, se eu perceber que estou num trabalho que não me realiza, que não me satisfaz, que não me dá os números que eu entendo, ou que eu preciso, ou que me fazem falta, se calhar eu tenho que ter capacidade para a mudança. Esta capacidade para a mudança, se calhar é emocional, se calhar é mental, se calhar pode ser também
a nível de números, porque se calhar eu posso ter que me despedir agora e depois se calhar posso demorar 2 meses para conseguir encontrar um novo trabalho dentro daquilo que eu preciso. Então tenho que perceber se os números baseados em dinheiro, se é aquilo que eu se aquilo que eu tenho é suficiente e é o necessário para aquilo que eu preciso efetivamente. Pronto, e basicamente sem regras e sem disciplina, como aqui se diz, não se chega a lado nenhum. Então precisamos ter regras e disciplina, porque os princípios base para nós efetivamente resolvermos ter problemas de gestão pessoal ou organizacional e organizacional é a ação, o controle, o suporte. Eu tenho que olhar para estas 3 partes e tenho que olhar dentro de uma para a organização e para o planeamento, tenho que fazer isto, para a outra eu tenho que olhar se existe ou não autonomia, se existe ou não poder de decisão em relação ao suporte, se existe responsabilidade e se existe capacidade para a mudança, porque nada tem que ser eterno, não é? Então, sem regras e sem disciplinas não se chega a lado nenhum e basicamente é isto. E agora estou aberta para questões e para dúvidas. Questões e dúvidas. Muito obrigado. Foi bastante interessante a apresentação, completamente diferente ao que se está Normal. habituado. É, ehm, bom, Angela, não sei se têm perguntas. Não sei, é como eu digo aqui no rodapé, as dúvidas são legítimas e as perguntas trazem conhecimento, não só para quem está daí, mas também para quem está daqui. Isto porquê? Porque a gente, à medida que vai sendo questionado, quem está daqui, vá, à medida que me questionam, obrigam-me a pensar, para eu poder dar uma resposta plausível. Então, aqui, o que é que eu tenho? Aquilo que eu acho que faz sentido, que é o agradecimento, e aqui tem a minha última frase, que é a verdadeira gratidão enche o coração de quem expressa e de quem recebe. Portanto, eu só tenho a ser grata pela vossa atenção. Agora peço imensa desculpa, mas eu vou ter que sair porque eu tenho coisas para tratar e não posso estar aqui mais tempo. Portanto, continuem com a conversa. Obrigado por terem estado aqui, por terem estado a falar comigo. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, Lídia. Obrigado, Obrigada. adeus. Boa noite. Vamos encontrar mais vezes.